Bom dia, galera, mais um vídeo pra vocês aí no canal. Hoje é o dia que eu começo com a massa corrida. Passei o fundo preparador, como vocês viram no vídeo passado. E é uma parede que já está até pintada. Não necessariamente precisaria de massa corrida. Porém, como ela tem esses detalhes assim rústicos de massa, esse tipo de coisa, eu vou dar uma nivelada com massa nela. Só que nessa parede e naquela do fundo da coisa, eu vou passar massa em tudo. Inclusive essa atrás aí também. Mas eu costumo passar massa corrida de uma forma bem diferente. Eu passo ela, a famosa massa rolada, né? Um rolinho de cabelinho de anjo. Só que assim, quando tem esse tipo de defeito na parede, ou esse tipo de relevo aqui, ó. Eu vou passar na mão, dá pra sentir um relevo. Um pouquinho de longe aí talvez não pegue no celular, mas tem um certo relevo aqui. Então eu costumo passar a massa primeiro nesse tipo de parede, para vir autonivelando depois com a massa dando uma cheia nela inteira. E aproveitando, eu já venho fechando esses buraquinhos também, esses defeitos assim de descascamento de massa, porque fica uma forma mais fácil de trabalhar, porque a massa, a tendência dela quando ela seca, é ela puxar e ela cria buracos, né? Então eu já costumo vir fechando aqui a primeira passada nela sem preparação, sem nada, do jeito que ela já vem pronta, né? Mas para passar ela com rolinho de textura ou cabelinho de anjo, ela precisa ser um pouquinho diluída com água para ela dar ficar um pouco mais maleável para você passar ela na parede. Então nesse caso aqui ainda não. Nesse caso, do jeito que tá abrindo a lata, eu vou esticar ela na parede, sem o menor problema, porque fica mais fácil. Tá bom? Essa aqui é a massa corrida da Souvenir. É uma massa muito boa. Aqui na minha região aqui de São Bernardo eu achei ela num preço bem atrativo. Eu uso outras marcas também. Então, mas a princípio hoje eu vou trabalhar com essa daqui. É uma massa de fácil passagem. É ótima para lixar depois, bem macia. Então assim, não tem segredo nenhum. Tá bom? Já deixei a lata um pouco aberta. Então vocês podem ver aqui, ó, como é que ela vem. Ela já vem pronta, sem segredo nenhum. Ó. Dou uma simples ou leve homogeneizada nela, porque só para ela dar uma melhorada quimicamente. E já posso esticar ela na parede, do jeito que tá aqui, não tem o menor problema. Quando eu vou passar com o cabelinho de anjo, depois o rolinho, aí eu costumo abrir toda essa lateral da lata, para poder ter fácil acesso ou não ficar usando outro tipo de recipiente. Mas só é indicado fazer se você for utilizar a massa toda. Nesse caso aqui, o cálculo que eu fiz aqui nessa parede é para essa lata toda. Então eu vou abrir a lata inteirinha, porque eu não vai ter mais utilização, então não vai ter perigo dela secar ou ficar sem utilização no futuro. Então, a princípio é isso. Os materiais que eu vou usar é uma espátula simples, ou sei lá, não sei o nome na sua cidade aí, tá? Mas aqui eu chamo de espátula. Rolinho cabelinho de anjo, ou rolo de textura, né? É um rolinho de fácil acesso, de fácil utilização e é fácil de achar. Não precisa estar novo, pode simplesmente ter falhas assim, porque ele é só para espalhar a massa na parede. Essa desempenadeira aqui, porque como eu não uso mais desempenadeira, foi a que eu achei para utilizar. Essa aqui é uma desempenadeira mista, para quem não conhece. Esse lado dentado é para assentamento de piso, para você esticar a massa semente cola. E esse outro lado é o lado que você pode usar para esticar a massa, um cimento, alguma coisa, entendeu? Então não tem problema, ela pode ser utilizada. Porém eu não vou utilizar ela para esticar a massa na parede. Eu vou usar o rolinho para esticar a massa na parede. E essa aqui vai servir só de apoio, só como base para a espátula no material que eu vou pegar. O que eu uso para esticar, essa criancinha aqui chamada Berox. Essa aqui é uma desempenadeira de 40 centímetros. Uma desempenadeira de excelente qualidade para uso. Uma desempenadeira muito simples de trabalhar. É um pouco cara, não vou mentir. Mas ela se torna rentável pelo fato de conseguir trocar a lâmina dela, certo? Ou seja, você não precisa estar comprando outra espátula completa, você pode simplesmente trocar essa lâmina.
tira o acesso lateral, ela sai, ó, todinha. Então você vai lá e troca, sem o menor problema. Estragou a lâmina, deu um problema, você vai lá e troca. Certo? Aqui. E pronto. Não tem segredo. Então na hora que eu tenho que passar a massa na parede, eu venho com ela fazendo a performance ou nivelamento da massa. Tá bom? Para esse material eu já gosto de utilizar uma luva. Ele é um material à base d'água, é fácil de limpar também com água, mas eu não impregna muito na mão, tá? Mas fica mais tranquilo de trabalhar. Então a princípio é isso. Bom galera, aí continuando, dando sequência no vídeo, eu faço uma prévia homogeneização dela. Porque ela vem um pouco rígida, né? Ela vem um pouco dura. Só que conforme você vai mexendo, as partículas dela vão se unindo, vão se deslocando, né? Ela fica uma massinha bem mais leve, tá vendo? Nesse início aqui eu ainda não boto água, foi o que eu disse. Deixo para botar água depois, para não ter problema de estragar a massa. Olha como é que ela fica. Bem tranquilo, bem levinha de ó. 2 dedinhos, ó. Você mexe ela tranquilo, não é uma massa dura. E como eu disse, é de fácil acesso. Então, bom, e tá aí. Aí agora eu pego essa criancinha aqui. Como eu disse, eu vou usar essa espátula de apoio. Aliás, essa espátula não, essa desempenadeira de apoio. Simplesmente, eu tô fazendo isso aqui, ó. Vou fechar os buracos. Porque fazendo isso, você já dá uma pré-nivelada na parede. Ou seja, você não precisa encher ela inteira e quando vir com a espátula fica aquele buraco. Você já dá uma preenchida, deixa secar por uns 15 a 20 minutinhos, que ela não demora também, a não ser se o dia estiver muito úmido assim, aí ela demora um pouco. Aí pode esperar uns 40 minutos ou 1 hora para mais. Então, mas eu faço esse pré-processo aqui só para não ter problema na parte de nivelamento. Essa parte aqui de baixo é a mesma coisa, ó. Posso esticar ela assim, ó. E, ó. Só vem esticando na parede. Por que eu faço isso? Porque percebe que toda vez que eu passo ela na parede ela dá umas estrias assim, ó. Essas estrias, na hora que eu vou... Se eu vier com o rolinho direto e só nivelar com a Berox, ela aparece tudo. Então eu já faço isso, que dá uma certa ressecada na parede. E quando eu vim com a segunda demão, na teoria, né, de massa, ela já fica bem mais nivelada. Ou seja, você passa a espátula e ela fica mais lisinha a parede. Você não vai ter esse tipo de dor de cabeça. Porque se você deixa assim, na hora de lixar, não tem quem consiga, entendeu? Você pode usar a lixa que você quiser, que você não consegue lixar. Tá bom? Então agora eu vou fazer, na sequência eu mostro como fica. Bom galera, dando sequência no vídeo. Aqui está o processo de passada de massa. Ele fica um processo rústico, que não tem que dar acabamento no momento. Você vai dar acabamento quando vir com a mão mesmo cheia de massa na parede inteira. Tá bom? Mas aqui ó, já passou 40 minutos, então ela já está propícia ao toque. Mas ela não está propícia para lixamento, deixar bem claro isso aí. Só lembrando que a massa que eu estou usando é para uso interior, ou seja, só para dentro de residência. Se for usar uso externo, fazer um serviço externo, você usa o de uso exterior, tá bom? É um pouco mais cara, mas vale mais a pena. Você até consegue usar esse tipo de material, só que por pouco tempo ela estraga, entendeu? Descasca, trinca, faz um... estraga seu serviço. Enquanto eu esperava um tempo secar, eu aproveitei para fazer a parte da coluna ali também, descascar, já passei um fundo preparador também, que é uma parede que tem bastante umidade aqui em casa, que eu vou falar no primeiro vídeo. Então assim,
tem que ser devagarzinho, o espaço aqui é pequeno, não tem o que fazer, entendeu? Eu tô apoiado aqui na cabeceira da cama, tá? Tem que posicionar, tem que tirar e tal. Mas agora vamos pro processo de massa da textura rolada. Aqui eu já passei um pouco já, pra você ver como é que fica o aspecto dela na parede. Fica com aspecto de textura mesmo. Fica com aspecto de rústico, né, de textura. Por quê? É um procedimento bem simples de se fazer. Porém, você tem que ter cuidado na hora do preparo da massa. A massa aqui, ó. Olha o cabelinho de anjo como é que fica. Certo? Só que qual que é o processo, ó? Pode ver que a massa já fica mais bem homogênea. Eu não preparo toda a massa de uma vez só, porque eu uso ela aos poucos. Eu uso, passo um pedaço, tal, e abaixo, por quê? Normalmente o pessoal usa aqueles misturador industrial, aqueles misturador profissional. O pessoal prepara a massa inteira. Só que por que eu não faço isso? Porque às vezes eu vou deixar a massa de um dia pro outro. Tudo bem que essa eu já abri a lata inteira, vou usar hoje, mas vai deixar de um dia pro outro. Às vezes cria casca, vai deixar uma semana parado, vai ter esse problema, né? Vai ter certo desconforto pra você. Então, mas o processo é bem simples. Vou tirar o rolinho aqui. Jogo um pouco de água. Essa garrafinha aqui tem meio litro. Não tem muito o que fazer. Eu não jogo água de uma vez só, então eu venho aqui, boto um pouco de água aqui, ó. Já usei mais de meio litro aqui já, né? Entendeu? Com a própria espátula, eu venho e faço. Se você quiser usar o misturador, não tem problema nenhum. Pode usar tranquilo. Eu poderia estar usando até o mesmo misturador que eu usei para mexer o fundo preparador. Só que é um material que é um pouco mais espesso, mais pesado, sabe? Então, como o meu misturadorzinho é só para uso residencial mesmo, né? Só tem a parte do misturador e a furadeira, que é a bateria. Então ela não fica um pouco pesado esse material para ele movimentar. Então, mas ó, não tem muito segredo. Mexeu, a água vai sumindo, ela vai se misturando com a massa. Pode ser que tem profissionais que façam de outra forma, profissionais que mexam de um outro jeito, que trabalhem de outro jeito. Então, mas esse é o processo que eu costumo fazer. Para mim é bem mais fácil trabalhar assim. E como eu venho falando, eu trabalho só com poucas marcas de material, né? Então, assim, eu já sei, inclusive até na hora do orçamento, passar para o cliente para saber a quantidade, o quanto que ela vai me render, entendeu? Então, ó, fica bem homogênea, tá vendo? Você pode deixar ela com uma viscosidade um pouco maior, deixar ela meio que escorrendo, só que lembrando que isso aqui não é tinta. Então se você tentar deixar em modelo de tinta, por exemplo, ela não pega na parede. Ou pega e fica muito ralinho. Tá bom? O que eu falei da lata é isso aqui, ó. Eu abri toda a lata para usar o mesmo recipiente. Se eu não fosse utilizar ela inteira, eu não teria feito isso. Então, você pode abrir com um abridor de lata, normal, que você tiver de acesso aí. Dobre sempre as pontas, porque lembrando que isso aqui são cantos vivos, ó. Então você encosta, ele pode ser que te corte. Tá bom? E a passada é bem simples. Passei o rolinho. Nem sempre ele gira, tá? Deixar bem claro. Então se quiser dar uma apoiadinha pra ele, ó. Porque se você pegar só de um lado, ele vai ficar girando o rolinho parte em falsa. Ó. Daqui pra cima. Espalha bem, ó. Esses espaços que está ficando assim meio que na cor da parede, quando vim desempenando, ele cobre tudo. Que é esse processo que eu vou mostrar agora. Aqui tá a Aberox, a proteção dela. Lembrando que essa aqui é uma marca da Compel. E assim, é super tranquilo. Elas vêm em 3 ou 4 tipos de tamanho, eu não me recordo agora. Mas acho que é 25 centímetros, 40, 60 e 80. Não me recordo se é essas três. Eu sei que essa minha é de 40, então é mais fácil. Ela também tem um apoio para quem quiser trabalhar com alongador. É o que chama de girafa, né? Então tem também, mas como o meu acesso não é muito alto, então ó, alcanço tranquilamente, isso é o menor problema. Então eu preferi deixar só isso. E aqui ó, processozinho bem simples. Encostou, deixar um ângulo mais ou menos de uns 15 a 20 graus. E ela simplesmente faz isso.
certo? Os excessos, eu costumo passar e já tirar o excesso, porque foi passado por um rolinho. Só fazer isso aqui, ó. Pegou a espátula, jogou na lata e passou de novo. Percebam que a quantidade, o rendimento dessa massa é tão bom que a quantidade que eu vou tirando fica muito além do que está aqui na espátula. Esse risco primário, você consegue tirar ele logo de cara, não tem problema, você pode fazer. Só que é preferível você fazer isso aqui, ó. Passar ela primeiro toda, de um lado para o outro. Ó, ficou baixo, então, de novo. Ó. E aí vai e tira o excesso. E aí você vem com ela de baixo para cima. Tirar aqui da ponta. Ó. Percebam que o risco sumiu? Essa é a melhor espátula para se trabalhar. Ó. Sem risco, sem marcas. Já vou pegar. Logo. Bom, galera, vou chegando ao fim desse vídeo. As paredes agora estão tudo aplicado de massa. Inclusive essa aí atrás aí. Legal. Ela fica meio ralinha porque ainda tá secando. Então depois ela dá uma clareada boa. Mas ainda vai entrar uma segunda demão aqui. Como eu disse, o cálculo que eu fiz foi para essas duas paredes, essa atrás aí e a coluninha lá. Então, ó, meia lata de massa foi o suficiente. Essa outra meia lata é o que eu vou usar para dar a segunda demão. Ou seja, no ato da aplicação você não precisa aplicar muito grossa ou muito fininha. Você aplica de uma forma que você interprete que vai ficar legal na parede. Não precisa corrigir logo tudo na primeira passada. Você pode corrigir na segunda ou até na terceira, dependendo da parede. É que aqui, como eu vou fazer um projeto de drywall aqui nessas paredes, então primeiro eu estou preparando as paredes, porque eu vou utilizar elas como escopo. Então, para fazer a estrutura do drywall. Então, assim, vou deixar elas tudo niveladas, tudo preparada. E quando eu terminar o projeto de drywall, a pintura vai ser com a mesma tinta dos dois. Então assim, eu vou pintar a parede, já pinto o drywall, o projeto de drywall com a mesma tinta. Talvez eu mude só a cor, coloque uma base diferente, uma pigmentação diferente. Mas ó, como vocês podem reparar, preencheu tudo, legalzinho, entendeu? Você ainda consegue ver bastante naquela parede, muita partezinha amarela, mas é comum, tá? Como eu disse, a parede é meio desnivelada. E não tem tanta necessidade. Por que passar a massa numa parede que já está teoricamente pintada? Porque para mim é mais fácil. Eu preciso dela branca. Então quando eu for vir com a base branca, a tinta branca, ela já cobre melhor. Já fica com um aspecto bem mais comum, bem mais interessante. Então, o vídeo vai chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Acompanhe os próximos vídeos aí. Curte, compartilhe, deixa o like, eu acho que é isso que minha filha fala pra falar, entendeu? Então não tem muito o que fazer, tá bom? Espero que tenham gostado. Façam os comentários, inundem de informações, perguntas. Eu vou tentar responder o máximo possível. Legal, galera? Agora eu vou esperar secar essa parede, as 4 horinhas. Depois eu venho com a segunda demão ainda hoje. Tá bom? Forte abraço aí pra vocês.